Meus amigos e amigas, mais uma vez reunidos estamos para louvar e bendizer a Santa Palavra. Peçamos perdão ao nosso Deus, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, humanos que somos. Ó grande e poderoso Deus, nosso Deus Pai Jeová, diante de vós agora, nos apresentamos e pedimos perdão de todas as nossas culpas para ouvirmos a Santa Palavra. Graça e paz a todos nós. Meus amados e amadas, hoje novamente neste dia 21 de agosto, nós retornamos ao Evangelho de Mateus, no capítulo 22, dos versículos 34 ao 40. Ouçamos. Naquele tempo, os fariseus ouviram dizer que Jesus tinha feito calar os saduceus. Então eles lhe reuniram em grupo. E um deles perguntou a Jesus para experimentá-lo: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o maior e o primeiro mandamento. O segundo é semelhante a esse: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amigos e amigas, vamos meditar um pouco neste versículo 40. Toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos. Vejamos que na parábola do rei que preparou uma linda festa de casamento para o seu filho, os primeiros convidados rejeitaram com violência o convite para a festa e os seus mensageiros. Vamos relembrar isto? Mas esses são os que não acolheram Jesus e tudo fizeram para eliminá-lo. Um grupo muito popular e muito religioso também movimentou-se o tempo todo contra Jesus, os fariseus. E no evangelho de hoje, um grupo deles vem ao encontro de Jesus, disposto a desmoralizá-lo. Chegaram com uma pergunta aparentemente inocente: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Mas os eruditos, os mestres da lei, os mais estudados dos fariseus, viviam em intermináveis discussões sobre as centenas de mandamentos que eles reconheciam nas escrituras e na sua tradição oral. Qual seria o maior mandamento e como hierarquizar tantas normas? Jesus deu uma resposta convincente. O maior e primeiro mandamento é este: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Na verdade, Jesus recitou o início da oração diária de todo judeu, como está no livro do Deuteronômio, a oração do Shema. Nenhum poderia discordar de Jesus. E Jesus ainda acrescentou: o segundo é semelhante a esse: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Meus amados e amadas, perguntaram pelo mandamento. Jesus respondeu com dois mandamentos: amar a Deus e amar o próximo. Aproximou os dois. Jesus aproximou os dois, juntou os dois. Uma coisa não pode ser desligada da outra, como escreveu João na sua primeira carta. Quem diz que ama a Deus, que não vê, mas ama o seu irmão que vê, é um mentiroso.
essa relação íntima entre o amor a Deus e ao seu semelhante certamente não era uma novidade, já estava nas Escrituras, mas não estava na prática religiosa dos fariseus, que desprezavam os pobres, os ignorantes. Não dá para amar a Deus e não amar os irmãos, particularmente os mais necessitados e os excluídos. E amar não com palavras, mas com atitudes, com obras, com compromissos. A palavra de Jesus hoje, meus amados e amadas, é um grande ensinamento para a nossa vida, amar a Deus e amar aos irmãos. Esse é o mandamento. A prática da religião não é apenas louvar, glorificar, honrar a Deus com nossos cânticos e louvores, não. Esse amor a Deus transfigura os nossos relacionamentos, ilumina os nossos compromissos, nos compromete com a justiça, o bem, a verdade, e como amar o Pai, não conhecer, e amar os outros filhos dele, seus irmãos e irmãs, não é verdade? Meus amados, parece que nós estamos falando assim uma coisa tão distante de nós, mas é o nosso cotidiano, porque às vezes vamos lembrar como na palavra de Deus, é claro que nós somos humanos, nós somos pecadores, nós iramos contra nossos irmãos, mas nós sabemos disto tudo e logo em seguida nós já voltamos ao primeiro amor, que é o nosso Deus Pai, Jeová, o Filho Jesus Cristo e o Espírito Santo. E aí nós temos que sujeitar. A palavra de Deus diz, suportai uns aos outros, ou seja, sujeitai uns aos outros. Ainda que são pessoas que às vezes está assim, nos tratando mal, fazendo coisas assim absurdas para conosco, mas nós, conhecedores da palavra e sabemos que o amor de Cristo está acima de tudo, nós vamos suportar os nossos irmãos, ainda que não é fácil, ainda não sendo fácil, nós vamos dar um jeito de aguentar firme, porque Deus enviou seu Filho, Jesus, como Deus, ele veio como homem, mas ele era Deus, para nos salvar e nos resgatar da perdição eterna, que é a morte eterna. Meus amados e amadas de Deus, vamos agora rezar a palavra? Senhor Jesus, dissestes bem, toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos. Quem somos nós para dizer que Jesus dissestes bem, não é? Nós estamos falando, Senhor Jesus, o Senhor é Deus, o Senhor disse tudo que que aqueles que fizeram a pergunta precisavam ouvir, porque o Senhor é Deus, veio como homem, mas é Deus, e jamais poderia ser homem experimentado, porque o Senhor veio aqui para nos salvar e nos resgatar. Nos levante, Jesus, nos ajude a caminhar conforme os vossos ensinamentos, ainda que estejamos assim de coração, vamos dizer, estrangulados, a nossa alma inquieta, o nosso eu, assim, sem perplexo, mas nós sabemos que o Senhor não nos deixa, que o Senhor nos aconselha, que o Espírito Santo vem a cada instante sobre nós, quando nós clamamos, e aí nós voltamos ao primeiro amor, que é o nosso Deus Pai Jeová, Jesus Cristo, o Senhor que veio nos salvar, e o Espírito Santo de Deus. Meus amados e amadas, nós aprendemos isso com os nossos pais, na família, e também nós sentimos a presença do Espírito Santo. Oh, glorificado seja o Pai, glorificado seja o Filho, glorificado seja o Espírito Santo de Deus. Meus amados e amadas de Deus, nós clamamos tanto pela paz, nós estamos buscando esta paz, nós estamos buscando a paciência. Sede pacientes, sede mansos e humildes de coração,
Isso não é tarefa fácil, meus amados, porque nós somos humanos, somos pecadores, mas desde que nós estejamos voltados para os ensinamentos de Jesus Cristo, jamais nós vamos titubear, nós não vamos cair, nós vamos manter firmes na palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Peçamos agora ao nosso Deus perdão, mais uma vez, de todas as nossas falhas, humanos que somos, para viver a palavra. Como é que nós vamos viver essa palavra, meus amados? Vamos rezar com calma o Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ó Jesus, livra sim, porque só vós sois o reino, o poder e a glória para sempre. Meus amados e amadas de Deus, recebam o meu abraço e até o próximo com o poder do Pai.